Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom que a gente pode novamente entrar no seu televisor. Este programa é um programa patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. Os irmãos da igreja se cotizam e possibilitam que nós venhamos aqui para falar para você princípios que podem abençoar a sua vida. Hoje nós temos um privilégio de termos uma entrevista especial e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você que possa fazer você pensar e tomar uma atitude em relação ao reino de Deus. Queria convidar você para uma viagem nos passos do apóstolo Paulo. Será em maio de 2013. Nós vamos passar 2 semanas conhecendo os passos do apóstolo Paulo no Novo Testamento. Iremos a Éfeso, iremos a Atenas, vamos visitar a Grécia e a Turquia. Se você quiser ir conosco, olha o telefone que está aparecendo aí. O preço está bem convidativo e vai ser uma viagem turística e inspirativa do ponto de vista evangelístico. Se quiser vir, você é bem-vindo e ainda existem algumas vagas. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Convide alguém para participar e assistir deste programa. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Stanley Barbosa. Ele é engenheiro, advogado, empresário do ramo de construção civil, teólogo, e ele vai falar também sobre um livro muito interessante que ele acabou de lançar e que vai abençoar a sua vida. Tudo bem, Stanley? Tudo bem, bom dia a todos os telespectadores. Como é que é o nome do teu livro? Do Cabula a Lake Tahoe. Esse nome precisa de uma explicação. Vamos lá. Do Cabula é um bairro humilde de Salvador, na época que eu morava. E então ali foi a minha infância. Então aqui está eu em cima de um jegue. E a Lake Tahoe. Lake Tahoe, para mim, é um dos lugares mais lindos, que você tem neve, você tem um lago da cor azul. Então, foi do Cabula a Lake Tahoe. Conta a tua trajetória de vida. A trajetória, a finalidade aqui é uma autobiografia e dando dicas de autoajuda para a pessoa acreditar nela. O tempo todo, em cada história que eu faço, que eu coloco, mesmo que sejam histórias que eu não deveria ter feito, ou então histórias que realmente foram bem-sucedidas, mas a finalidade é principalmente para o jovem, para ele ter uma autoestima elevada, ele ter uma autoaceitação. E você tem como ler alguns tópicos, uma sinopse, só para o nosso público saber um pouquinho do que se trata? Esta autobiografia permeia a história e a experiência de vida de Stanley Barbosa, desde o garoto humilde do Cabula até o homem bem-sucedido, engenheiro, advogado, teólogo e empresário que chegou a Lake Tahoe. Eu gostaria aqui de falar um detalhe. Na minha infância eu não queria nada com estudo. Então, chegar a aquele garoto humilde que não queria nada com estudo, o sonho dele era ser jogador de futebol e de repente se vê aí como advogado, engenheiro, empresário, por isso que até se tem algum jovem que de repente não está chegado aos estudos, não tem problema. Uma hora, importante é passar de ano, uma hora vai dar um start, a tua memória, a tua inteligência, ela vai acontecer. É um estímulo, né? É um estímulo para as pessoas que não são chegadas aos estudos na idade aí da adolescência. Aqui, então, eu coloco aqui nela, conta de maneira simples passagem da sua história que transmite técnicas que servirão de ponte para o leitor chegar ao sucesso. Podemos citar, por exemplo, como elevar a autoestima, como transformar obstáculos em vitórias, como a decepção da demissão do emprego pode se tornar uma grande oportunidade. Sim. Que demissão é essa? Isso você fala de experiência própria, porque às vezes é difícil falar em tese, né? Falar, peraí, o Stanley está falando isso, é teórico, ou ele tem essa experiência aí de ter sido demitido e aquilo ter se transformado em bênção? Você imagina o primeiro emprego como engenheiro, uma semana depois eu fui demitido. Aqui eu conto os detalhes e aquela situação foi ali que começou a minha grande oportunidade. E eu começo a relatar aqui e foi ali que eu falei 2 coisas que eu posso confiar devido à situação que eu passei. Uma, primeiro em Deus
E segundo, de eu querer ter minha própria empresa, porque hoje, naquela época eu tinha meus 20 e poucos anos, eu imaginei, já pensou quando eu chegar aos meus 40 e ser demitido ou coisa parecida. Então, às vezes, Deus está te dando uma grande oportunidade, uma situação que você, a princípio, não está... Que parece uma derrota. Uma derrota, um abismo. É uma mexida para tocar a vida. É uma mexida para você. Por isso que você tem que sempre acreditar em você, em todos os momentos. Bom, você falou, quando a gente crê em Deus... Para começar, tudo isso que aconteceu na tua vida tem um centro aí, um pilar importante que é a tua fé em Jesus Cristo. Quando eu tinha meus 17 anos, eu morava aqui no Rio de Janeiro sozinho, porque por ser filho de militar, meus pais, a base ficou sendo no Rio de Janeiro, por causa dos meus avós, e ele estava na Bahia e eu vim para o Rio. E ali eu passei a frequentar a igreja e o Espírito Santo me tocou de uma tal forma que ali, mesmo morando no Rio de Janeiro, com todas as facilidades, mas o jovem encontra para se divertir no Rio. Exatamente, mas eu também, o seguinte, o que meu pai plantou, os meus pais plantaram, aquilo ali fez com que eu não me afastasse de Deus. E ali, aos 17 anos, eu abri meu coração publicamente para Jesus entrar. Uhum. E vamos lá, vamos continuar aí nos teus itens. Vamos lá. Como superar o vazio, como vencer a depressão. Sobre a depressão eu vou falar daqui a pouco. Né? Cheguei ao Também fundo foi do... uma experiência Foi uma própria. experiência, cheguei no fundo do poço e eu vou contar daqui a pouco como vencer a depressão. E como ser vitorioso sem dar propina. Nesse segmento, é muito difícil de empresário, né, você ser bem-sucedido sem dar propina. Então, quando eu vejo aí essa situação do mensalão e tal, eu poderia ser um dos que estavam lá presenteado com o que aconteceu com o mensalão. E agora até que cumprir pena. Você imagina, né? Eu vejo lá o Valério, né, que deve ter lutado muito para chegar a ser um empresário bem-sucedido e não tem preço, não tem dinheiro que pague esse momento que ele está fazendo. Se pudesse ele voltar atrás, com certeza ele preferia ser pequeno, mas em paz do que isso tudo que está acontecendo. Mas explica então para o nosso público que momento foi esse que você passou na tua vida que houve esse risco, sendo você até uma pessoa de formação evangélica. Na realidade, quando eu abri a minha empresa, eu achava que o empresário no Brasil, ele não tinha condição de sobreviver se quando um fiscal chegasse e pedisse uma comissão, ou então você para fechar uma obra de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, o que tivesse, se você não desse a comissão se a pessoa pedisse. E ali, assim, minha vida foi acontecendo, né? Eu trabalhava no particular e tal, só que chegou o plano Collor, o dinheiro aqui fora ficou, as pessoas ficaram sem dinheiro. E automaticamente eu tive que partir para um órgão do governo. Infelizmente, no lugar que eu trabalhava, que eu fui trabalhar, se eu não desse, quem não desse comissão não fechava a obra. Essa era a realidade. E o tempo foi passando. Em dezembro de 1991, veio uma outra administração. Essa administração que entrou, ela disse que era a administração mais honesta que tinha, que a outra administração não era, só que ela 2 anos antes tinha saído devido à corrupção. E aí ela não pagou ninguém. Eu, nisso particular, como começou as coisas a acontecerem, nós estamos falando aí já em janeiro de 1992, eu me desliguei, mesmo tendo dinheiro para receber. Voltei para trabalhar no particular, né? Quando chegou abril, o administrador desse órgão chegou e falou, olha, para todas as empresas para tirarem a nota fiscal, porque iria pagar todo mundo, porque houve uma pressão das grandes empresas, eu era muito pequeno. E aí, o que acontece? Eu tiro a nota fiscal, ele paga de todo mundo e não paga de 5 empresas. Dentre essas 5, uma era minha. E o tempo foi passando, os engenheiros foram na procuradoria para exigir que ele pagasse. E a procuradoria deu um parecer que se ele não pagasse, ele estaria assumindo a responsabilidade.
Nisso, minha esposa estava grávida, isso em janeiro, isso seria agosto, né? Estamos falando já em agosto. Eu me desliguei dessa situação. Então, gostaria aqui de fechar um parênteses com a situação. Uma ordem da Procuradoria, caso ele não pagasse, ele iria ser responsável. Quando minha filhinha nasceu em agosto, aconteceu uma fatalidade, houve um erro médico, e que, no caso, a minha filha teve asfixia no parto. E essa asfixia no parto, de repente eu saí de um hospital e fui para a CEPERJ, que é uma das melhores UTIs do Rio de Janeiro. E lá Então, quando você vai ter seu filho, o pai e a mãe, eles imaginam o seguinte: no outro dia vai sair com a criança nos braços, vai para casa, aquela alegria toda, conforme na época. 3 anos antes eu tive a minha esposa, nós tivemos a Stephanie, e no caso foi assim, no outro dia aquela alegria, comemoração, e de repente eu comecei a me ver numa CEPERJ, entrava às 8 horas da manhã e saía às 20 horas, isso todo dia. Uma luta, aí a coisa muda completamente a tua vida. Eu já estava com um problema financeiro, com essa situação toda. Parece que, de repente, o mundo todo ficou contra você. Olha, e o que acontece? Nessa situação, os amigos começam a se afastar. Não é que ele se afasta, porque a vida dele continua. É você que se afastou, na realidade. E aí eu fiz um voto com Deus. Todo dia, na época, eu lia jornal. Eu falei, vou ler todo dia a Bíblia 15 minutos. Que eu nunca tinha lido a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E ali comecei a ler a Bíblia todo dia 15 minutos, fiz um voto com Deus. No início parecia que eu estava lendo alemão. Mas uma coisa que eu tenho, assim, desde criança, é persistência. Se eu falar uma coisa, eu vou fazer. Vou lutar o máximo para poder a coisa acontecer. E ali todo dia eu lia 15 minutos. O que aconteceu? Quando chegou, mais ou menos assim, 2 meses dentro da CEPERJ, o diretor falou: Stani, faz uma mini enfermaria na tua casa, para que você leve a tua filha, porque é aquilo que tínhamos que fazer, já foi feito. Então, na realidade, saímos de lá, assim, talvez ela enxergue, talvez ela ande, muitos talvez, mas o amor que eu e minha esposa tínhamos por ela, aquilo ali me deu uma tranquilidade, assim, eu queria que ela vivesse, independente de se ela ia andar, se não ia andar. É um amor, assim, que não transcende o que a gente poderia imaginar, devido àquela situação toda, né? O relacionamento. Como é importante os pais terem relacionamento com os filhos. E nisso, passou mais uns 20 dias na minha casa, um dia dormia a Ana, outro dia dormia eu, com a enfermeira, para que sempre alguém pudesse ajudar. Nisso, um dia, a enfermeira faltou, vai eu e a Ana dormirmos juntos com a Caroline. E aí, nisso, mais ou menos meia-noite, um dos dois constata que ela não vinha reagindo. Aí você imagina aquela situação, respiração boca a boca, fazendo tudo para ela reagir. Nisso eu falo para a Ana, liga para o pediatra que morava no próprio prédio. E aí em 5 minutos o pediatra já estava ali e ele constatou que a Caroline descansou. Aquilo para nós foi um baque muito grande. Vocês perderam ela. Ela morreu, faleceu. A Stephanie, na época, com 3 anos, chorava a beça, que ela queria a irmã. E aquele quadro. E aí, no outro dia, eu falei assim, eu tenho que pensar agora na Stephanie e na mãe. E aí, falei, poxa, eu vou comprar um cachorrinho para a Stephanie, brincar, ela com 3 anos. E assim foi feito. Então, tudo que eu tinha que fazer para minha filha, eu fiz. Então, eu estava em paz, apesar daquela situação toda. Olha, hoje eu tenho uma firma de importação. Eu queria até que você falasse um pouquinho da tua placa, antes do programa terminar, que eu achei muito interessante, que você tem um outdoor, né? Isso. E que isso até já se tornou matéria de jornal, na Folha de São Paulo, algumas televisões. Em que você, no teu outdoor, anunciando aí o teu serviço, isso, você colocou uma frase de impacto. Qual a é? Stanley não dá propina. Se quiser, por favor, não ligue. O que acontece? Cansado Quer dizer, se quiser fazer trabalho comigo e pedir propina, não ligue. Não me telefone. Isso. Aí o que aconteceu?
Então eu chegava, dizia para as pessoas que eu preferia perder a obra e perdi as obras, até que chegou um dia um cliente lá dizendo, olha, você fechou ontem a obra, a Assembleia aprovou tua firma e tudo. Na época, nosso escritório era em Copacabana, uma casa de 3 andares, levei em cada andar, mostrava os funcionários e no final ele perguntou para mim qual é a gordura que eu tinha deixado para ele. Eu achei um termo até engraçado, gordura, não conhecia. E ali, quando eu falei que, eu contei toda a minha história para ele, que eu fiz um voto com Deus, que eu não abria a mão, e que no caso, aí naquele dia eu conversei com meu irmão. Falei, Ricardo, nós temos que fazer alguma coisa para isso acabar. Aí resolvemos botar essa placa. Na realidade, essa placa tem mais de 10 anos e com essa situação que tem do mensalão, aí o Anselmo Góes viu, a Folha de São Paulo, o Jornal Dia, então, sempre TV que você Brasil, coloca uma placa numa obra sua, existe essa frase. Essa frase tem um versículo assim na vertical, provai e vede que isso é bom. O versículo todo continua, bem-aventurado o homem que nele confia, mas não daria para escrever, mas provar e ver se é bom. Um sorvete, para saber se ele é bom ou não, você tem que provar. Deus está te desafiando, provar e ver que isso é bom, faça a prova de Deus e você vai ver que Deus é muito bom. Prova que Deus abençoa aquele homem que decide ser honesto, ser correto. Deus é fiel. O Brasil precisa de mais Stanleys por aí. Se Deus, com certeza. Com certeza que o Brasil, o problema que tem no Brasil é a ausência de Deus no coração dos homens. Deus é que capacita e fortalece a pessoa para ela dizer, não aceito propina. Com certeza. O Espírito Santo, quando toca dentro de você, você tem que querer. Na hora que você faz você dá esse passo, aí o problema não é mais teu, é de Deus. E Deus multiplica. A matemática de Deus não dá para entender. Com certeza. Entendeu? Então, se um imóvel que você vai comprar custa 600 mil, de repente ele está todo quebrado, custa 300 mil para você, você faz uma reforma ali de 50 mil e comprou um imóvel de 600 mil. Essa é a matemática de Deus que a gente não entende. É verdade, Stanley, deixa eu falar um pouquinho só do teu livro, então. Se você quiser saber mais sobre esse livro, que é uma bênção do Stanley, você pode encontrá-lo na livraria Argumento, que fica no Leblon. No Leblon e no Rio Design. E no Rio Design. E você também vai encontrar esse livro aqui na Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca. Está aparecendo aí o nosso endereço, o nosso telefone e você pode comprar para você ser abençoado, para Deus te ajudar nessa área aí também de autoestima e também falar de Jesus, porque eu sei que esse foi o objetivo que moveu o Stanley, é anunciar Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar claro o seguinte, nenhum dinheiro desse vem para o Stanley, é para a obra de Deus, o Deus que me tirou do fundo do poço, que eu sou apaixonado por ele. É verdade. Muito obrigado, Stanley, pela tua presença aqui no nosso programa. E você, amigo telespectador, continue ligado. Você está vendo aí o nosso telefone para pedir oração, pedir informação, também saber sobre o livro, mas você ainda vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que nos capacita a vencer. Fique ligado. Meus amigos, uma das palavras mais impactantes do Senhor Jesus em todo o Evangelho está descrita no capítulo 8 de João. Ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é uma afirmação correta, verdadeira, em todas as áreas, não só na área espiritual, como também na área científica, na área emocional, em qualquer relacionamento humano, a verdade sempre nos libertou. É a verdade que nos liberta. E o que eu queria deixar para você pensar neste momento é o seguinte: quando Jesus disse, a verdade vos libertará, do que a verdade nos liberta? A verdade nos liberta do erro, do pecado, da mentira, das crendices. É por isso que Jesus veio, para nos libertar, nos tirar de um reino de trevas, de um reino de ignorância, de um reino de crendices, como o Brasil, infelizmente, com todo o progresso científico dos nossos tempos, como o Brasil ainda é um país cheio de crendices, cheio de
de ideias falsas, cheio de coisas que iludem as pessoas e o povo. E parece até que o nosso povo gosta de ser iludido, gosta de ser enganado. Mas Jesus veio para nos libertar das crendices, da mentira, da feitiçaria, da vaidade, do erro. Ele veio para colocar nos nossos corações a verdade que nos liberta. E quando somos libertos dessas coisas, nós passamos a ter um outro tipo de vida. Então, a verdade nos liberta do pecado, do erro, da feitiçaria, da mentira, da idolatria, do ódio. Outra coisa, a verdade nos liberta de nós mesmos. Você sabe, meu amigo, nós somos o maior empecilho da obra de Deus nos nossos corações. Nós somos um empecilho, porque se nós tivéssemos mais transparência diante de Deus, se buscássemos o Senhor com sinceridade, com a alma aberta, como o coração de uma criança, o nosso Deus teria mais condições de abençoar mais as nossas vidas. Mas nós mesmos bloqueamos as bênçãos de Deus por causa da nossa pobreza, da nossa soberba, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque somos nós os maiores empecilhos para que as bênçãos de Deus entrem e abençoem as nossas vidas. Então Jesus veio nos libertar do pecado, do erro, das crendices, etc. E também veio nos libertar de nós mesmos. Mas Jesus também nos liberta, a verdade de Jesus também nos liberta do nosso passado, dos nossos complexos, dos nossos traumas, daquilo que, infelizmente, nossos pais, até com boas intenções, nos ensinaram errado, ou colocaram em nós algum tipo de trauma, de complexo, de sensação de inferioridade. Jesus nos liberta dessas coisas, Ele nos dá autoestima, Ele nos dá segurança de que somos amados, somos valorizados, somos acompanhados com amor e com zelo por um Pai de misericórdia que estende a sua mão para nós cada momento. Jesus nos liberta do nosso passado e faz de nós homens livres, homens equilibrados, homens prontos para serem bênçãos para os outros. Mas eu quero deixar outra pergunta com você antes de terminarmos esta pequena palavra. Jesus nos liberta de muitas coisas, mas com que finalidade? Qual a finalidade de sermos libertos? A verdade nos liberta para quê? Para que somos livres? Em primeiro lugar, somos livres para adorar a Deus. Nós nascemos não para ganhar dinheiro, não para constituirmos família, não para sermos felizes. Isso tudo é consequência de uma vida de adoração. Se nós adorarmos a Deus, nós seremos homens equilibrados, nós seremos homens felizes, nós teremos homens com condições de edificarmos uma família abençoada. A nossa finalidade maior é adorar a Deus. Por isso, eu não entendo quando as pessoas não têm tempo para a adoração. Eles têm tempo para o lazer, têm tempo para a viagem, têm tempo para o estudo, têm tempo para o trabalho, mas não têm tempo para adorar a Deus. Eu quero desafiar a você a escolher um tempo para adorar ao Senhor. Aos domingos nós nos reunimos e são reuniões de adoração, de louvor. Esteja conosco nesses endereços que estão aparecendo aí na telinha. Procure estar conosco. Uma coisa eu posso dizer para você com certeza: você não vai ser obrigado a dar dinheiro, a fazer compromisso financeiro. Não, você vai ser convidado a adorar a Deus. Mas Jesus também nos liberta com outra finalidade, para adorá-lo e também para servir. Servir ao próximo, servir ao reino de Deus, termos relacionamentos. Por isso a igreja é importante. Na igreja nós servimos, nós somos abençoados e abençoamos. Agora eu tive essa semana no Correios do Brasil, estive lá falando numa conferência de funcionários evangélicos no Correio. Fui muito abençoado.
E depois da reunião, um diretor do Correios me levou lá embaixo e me mostrou algo que me deixou profundamente emocionado. Vocês sabiam que 10.000 crianças nesta cidade escrevem para o Papai Noel pedindo um presente? 10.000. O Correio separa essas cartas e um grupo enorme de pessoas lê cada carta e procura atender às necessidades de cada uma dessas crianças. Eu vi centenas de bicicletas, eu vi centenas de skates, eu vi milhares de bonecas que serão distribuídas pelo Correio para essas pessoas. E gozado, é um órgão estatal, mas com gente generosa, com gente boa, que trabalha lá no Correio. E a sociedade também, como um todo, que participa e ajuda os Correios nesse evento tão bonito. Eu fiquei emocionado. Servir é algo que quem tem um encontro com Jesus precisa desenvolver. Afinal de contas, se você foi liberto com uma finalidade, para servir a Deus e servir a sua comunidade e servir também ao seu irmão. E para terminar, nós fomos libertos, a verdade nos liberta para que nós possamos proclamar a verdade do Evangelho, o reino de Deus. Esse é o motivo de nós estarmos aqui agora nesse programa de televisão, que é caro. Os irmãos da igreja se cotizam para pagar esse programa. Por que fazemos? Para que haja uma porta nesta emissora, para que possamos proclamar a verdade de Jesus. Jesus Cristo nasceu, Ele encarnou a nossa natureza, Ele enfrentou a nossa morte, Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou para que nós pudéssemos também ressuscitar. E Ele está vivo hoje para poder encher o nosso coração com a presença do Espírito Santo e nos dar autoridade, e nos dar alegria, e nos dar gozo, e nos dar um destino assegurado quando nós cremos no Senhor Jesus. Esta proclamação precisa estar nos nossos corações. Você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo nesse momento, você também precisa proclamar no colégio, no trabalho, aonde quer que você viva, que Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Eu escolhi Jesus acima dos meus planos, acima dos meus sonhos, para que Jesus Cristo possa ser a razão da minha vida. Venha estar conosco e venha proclamar. Proclame esta mensagem por onde quer que você passe. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar com você para que você também fosse um homem liberto para adorar a Deus, para servir ao Senhor e ao próximo e para proclamar a bênção do reino de Deus. Eu quero convidar você para um momento de oração nesse momento. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu oro por esse homem, por essa mulher que está ouvindo esse programa agora, para que ele possa ter um encontro real com Jesus, para que ele possa ter no seu coração um encontro com a verdade, que a verdade o liberte o seu coração, liberte a sua mente, liberte o seu passado, liberte-o de si mesmo, para que ele possa ser bênção, para que ele possa adorar a Deus com nível bonito, para que ele possa servir na sua vida aos outros e que ele possa proclamar o Evangelho. Faz desse homem um evangelista, um missionário, um homem cheio do Espírito Santo. Faz dessa mulher uma mulher de Deus. Eu oro por ele, crendo que tu estás ouvindo as nossas orações. Olha o telefone que está aparecendo aí, você pode ligar para nós, nós teremos imenso prazer de ouvir você, de orar com você e de abençoar a sua vida de alguma forma. Deus o abençoe, até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus o abençoe. Nós queremos agradecer a audiência crescente em todo o ano de 2012 e queremos contar com a divulgação do programa Louvor e Mensagem em 2013, por você e por sua família. Um feliz ano novo, feliz 2013 com Jesus.